Fala galera, tudo bem? Vamos falar de Copa do Rei hoje por aqui, até porque as semifinais são muito marcantes, são muito surpreendentes e elas ajudam a reforçar um pouco do que foi a mudança de formato, de estilo da Copa do Rei para essa temporada. Se inscreva aqui no canal, é só clicar aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe o seu comentário, a sua curtida e vamos falar sobre esse tema então, que é a Copa do Rei, que nada mais é que a Copa Nacional, né? A Copa da Espanha, no fim das contas, e uma Copa do Rei que vai ter na temporada 2019-2020 nas semifinais. Atlético Bilbao, Real Sociedad, Granada e Mirandés. Ou seja, os gigantes ficaram pelo caminho. O Real Madrid eliminado pela Real Sociedad, o Barcelona eliminado também por um clube basco, né, no caso pelo Atlético Bilbao no finalzinho da partida. O Atlético já tinha caído lá atrás, o Valência foi eliminado agora também. Então, se a gente for olhar para os representantes espanhóis de Champions, todo mundo ficou pelo caminho na Copa do Rei. E isso tem uma ligação direta com uma mudança importante de formato para a atual temporada, e isso para mim é o ponto principal, por isso a minha chamada para o vídeo é a partir disso, por isso eu comemoro essa nova etapa da Copa do Rei. Por quê? Porque a Copa do Rei, para mim, era das Copas Nacionais a mais sem graça, a mais arrastada. E isso tinha muito a ver com o regulamento. Você colocar, eu acho muito interessante, isso vale para qualquer parte do mundo, tá? Eu acho muito interessante que a Copa Nacional seja aquele torneio para colocar todo mundo para enfrentar qualquer tipo de adversário, dos mais fracos aos mais fortes, que os grandes se enfrentem, que os pequenos cheguem longe, que as zebras aconteçam. Só que a Copa do Rei preservava um modelo de ida e volta. E a ida e volta fazia com que os jogos fossem muito arrastados. A chance de zebra diminui naturalmente. Quando você coloca um time grande para jogar contra um pequeno em 180 minutos, a chance do pequeno sobressair e avançar sempre vai ser menor. Pode acontecer. A gente viu, por exemplo, o Real Madrid acumular vexames na década passada, né, que agora já é quase retrasada, mas o Real Madrid teve um período ali lamentável, de uma série de eliminações traumáticas e vexatórias. Então, é claro que isso pode acontecer. Mas, se a gente for olhar para os últimos anos, com muita frequência a gente vê os principais, os favoritos, chegando às fases finais, em especial o Barcelona, né, que é um clube dominante nessa era Messi, se a gente for fizer esse recorte, na era Messi, um clube dominante dentro da Copa Nacional. Claro que existem outras equipes que podem furar esse bloqueio. O Atlético Bilbao fez várias campanhas boas ao longo da década, o Valência na temporada passada. Então, claro que as histórias sempre vão existir, mas já que a Copa é o ambiente para isso, já que o mata-mata é a competição que dá mais espaço ao aleatório, à surpresa, à emoção, e para mim nem existe muito debate sobre a questão, mata-mata ou pontos corridos. Eu gosto dos dois. Eu acho que é interessante ter os dois dentro da temporada e o papel da Copa é exatamente esse. Eu julgo o ponto corrido muito como a principal avaliação, o melhor termômetro para uma avaliação, porque ele vai falar de regularidade, ele vai te dar uma continuidade maior para você trabalhar em universo mesmo de avaliação. O mata-mata premia o aleatório, a superação, a emoção. Isso é igualmente legal. Então, para mim, não existe muito esse debate, não. Mas no caso da Copa do Rei, a mudança de formato foi fundamental para isso. Porque a mudança de formato passou a prever jogos únicos, então os confrontos passam a ser em um jogo só, até as quartas, com um formato de o time de menor divisão joga em casa, que não deixa de ser legal também para criar um ambiente especial para quem recebe um gigante, já que para os gigantes as fases iniciais da Copa Nacional acabam sendo fases mais protocolares, né, cumprir tabela, não é a prioridade, isso passa a ser a ter uma relevância maior já para a reta final, mas nessa temporada esse formato permitiu que a coisa embolasse muito mais. E a gente vê uma reta final que pode trazer duas leituras diferentes. Uma é, do ponto de vista de quem organiza, de quem vende, de quem compra, né, quem transmite, é óbvio que do ponto de vista de audiência, os gigantes estarem lá, isso sempre vai atrair um olhar com maior atenção, vai atrair mais gente, vai trazer mais resultado, seja para quem vende a transmissão, para quem faz a transmissão, para quem compra direitos. Então é óbvio que para os organizadores ter os gigantes na fase final sempre vai ser mais interessante, olhando por esse ponto de vista só, tá? Sem teorias de conspiração. Mas, por outro lado, para quem gosta da Copa como ambiente para isso,
eu acho um barato, e sempre falei sobre isso, eu adoro quando tem zebra em Copa Nacional, eu adoro quando sai da lógica, eu adoro quando a final é entre times menores, e nesse caso não é nem só entre times menores, é bom que se diga, né, porque é verdade, o Mirandês é um intruso, time que acabou de subir da terceira para a segunda divisão, tá no meio da tabela da segunda divisão espanhola, o Granada acabou de subir da segunda para a primeira, fez um início de temporada muito bom e faz uma temporada boa dentro da primeira divisão, mas Real Sociedade e Atlético Bilbao podem fazer, dependendo do que vai ser o sorteio. Eu tô gravando esse vídeo na quinta, o sorteio vai ser na sexta-feira, o sorteio da fase semifinal, mas numa dessas sai uma final de Copa do Rei com o derby basco, né, com o clássico basco. Então seria fantástico um Atlético Bilbao e Real Sociedade decidindo uma Copa do Rei, seria algo fantástico, e fora as outras possibilidades, né, as histórias que esse tipo de competição acaba permitindo, né? É o momento para isso. Então imagina um Mirandês, que já tinha sido surpresa há alguns anos na Copa do Rei também, e agora chega como um intruso na semifinal. Imagina um Mirandês chegando a uma final que não representa jogar uma decisão dessas. Numa era em que a disparidade é maior, e isso tende a se refletir com quanto maior for o número de partidas, o tempo de minutos de jogo, maior a chance de dar lógica. E nessa era em que essa lógica está muito bem definida em relação à diferença entre gigantes e médios, não que os jogos não sejam bons, os jogos são bons e o Campeonato Espanhol é uma prova disso há vários anos, mas a tendência é que os grandes consigam se levar melhor no final. E a Copa do Rei vinha sendo um atestado disso, não em 2019 e 2020. Então acho que é um motivo para comemorar como um fã do torneio de mata-mata, como um fã do torneio com um formato dessa forma, com a possibilidade de recompensar ali as surpresas. Então o jogo único me agrada, o sorteio a cada fase me agrada bastante também, e vamos ver no que vai dar aí essa semifinal de Copa do Rei. Não tenho nenhuma dúvida de que tem tudo para ser muito interessante. Entendo para quem olha e fala assim, os gigantes caíram, que saco vai ser ver esse torneio a partir de agora. Respeito, não é a minha opinião. A minha opinião é justamente a contrária a essa. Olho para as semifinais, vejo Real Sociedade, Atlético Bilbao, Granada e Mirandês e falo, que torneio sensacional vai ser esse desfecho inesperado de Copa do Rei, porque a gente vai ter, no mínimo, mais uma grande história, fora as que já foram construídas até aqui. E claro que tem outros vários pontos importantes na hora de abordar também, que foram as quartas, dá para falar sobre... Daria para falar, porque eu nem vou entrar nisso agora, mas daria para falar sobre esse início desse processo de construção que não tem sido simples, do trabalho do Quique Setién no Barcelona. Daria para falar sobre a questão do Real Madrid, eu acho que tem uma questão importante sobre gestão de elenco, na forma como o Zidane utiliza menos e dá menos confiança a determinados jogadores que parecem fora dos planos, e aí quando eles são escalados num jogo como contra a Real Sociedade, fica mais nítida essa falta de minutagem, essa falta de uma participação mais ativa dentro de uma rotação dentro da temporada. Enfim, são tópicos até para outros vídeos. Tenho feito mais vídeos recentemente sobre Barcelona, talvez até esse vídeo possa render um vídeo sobre o Real Madrid. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu fale sobre isso também. Mas é isso, e deixem as suas apostas também. O que você imagina aí para essa sequência e reta final de Copa do Rei? Você gosta desse perfil, desse formato? Você gosta do que acontece nessa Copa do Rei 2019-2020? Participa aí. Um abraço, até a próxima.